Ei pessoal, mais uma vez você aqui comigo, você é fiel, hein? E se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. Me chamo Rafael Bronísio e aqui você aprende sobre análise facial. E no encontro de hoje, sou orelhudo mesmo e com muito prazer. Você já sofreu bullying, né? Ah, não, mas você conhece alguém que sofreu? Então indica esse videozinho aí para ele, tá bom? Ou para ela. Agora, se você estiver dentro da nossa área fechada do curso, melhor ainda porque a aula vai ser completona. Mas vamos ao que interessa então. Se você tem a sua orelhinha grande, alguma coisa, o seu inconsciente tenta comunicar com você. De alguma forma, o universo está mostrando o que ele te muniu, o que a Mãe Natureza te muniu, para você se adaptar melhor. O que acontece, pessoal? A nossa expansão ou retração, seja de qualquer área do rosto ou do corpo, tem a ver com uma adaptação. Essa adaptação é por uma necessidade. Agora, essa necessidade ela pode ser real ou imaginária. O nosso inconsciente ele não sabe diferenciar o que é real e imaginário, então você processou nas suas ideias e entende-se como fato. E isso a neurofisiologia já comprova. Pois bem, então se a sua orelha é grande, é porque de alguma forma o seu inconsciente viu que você precisou que elas aumentassem para que você se defendesse ou vivesse de uma forma adaptada. Por isso, o que eu quero mostrar aqui para você é como você fazer igual o barco à vela. Você já viu o barco à vela? Como é que ele se desloca? É devido ao vento. E é isso que eu quero passar aqui para você. Aprenda a usar a força do vento ao seu favor. Parafraseando aí com uma imagem, não estou fazendo bullying com você, por favor, mas é apenas para você entender que aprenda a usar o que a natureza te proporcionou. Vamos entender melhor. Então, antes de falar o que significa na questão metafísica, ou seja, qual a interpretação, primeiro eu preciso te falar quais são as funções fisiológicas. Senão você vai ficar boiando. Ah, Bronísio, a internet é tudo mais rápido, eu quero direto ao ponto. Então adianta o vídeo e seja feliz. Agora você que gosta dos fundamentos, vem comigo. Para que serve a orelha? A orelha para ouvir. Já começa o equívoco por aí. A orelha, basicamente ela se divide em três partes. Então aqui, ó, tem a primeira divisão, aqui a segunda e aqui a terceira. Então aqui é a orelha externa, aqui é a média e aqui é a interna. Você precisa entender isso aqui. Então essa é a função, a parte externa da orelha, que é captar e conduzir, a vibração sonora até a região média, onde vai passar por um pequeno processo de conversão. Aqui onde tem três ossinhos, chamados martelo, bigorna e estribo. Inclusive, olha a curiosidade, esses são os três ossos, os menores ossos do nosso corpo. Então, os menores ossos do seu corpo estão dentro da sua orelha, certo? E essa orelha média. E aqui ele converte, faz uma conversão mecânica daquilo que ele está recebendo. Ok, e para passar para orelha interna, tem mais uma... Aqui é que acontece a mágica, porque essa vibração mecânica, ela é convertida em impulsos elétricos, que é justamente a linguagem receptiva para que se chegue no nosso cérebro. Então aqui, ela é convertida novamente em sinais elétricos, e vai pelo nervo craniano até o seu lugar onde essa mensagem vai chegar, mas para quê? Tudo que eu falei até agora cumpriu apenas a primeira função da orelha, que é ouvir.
certo? Então, ouvir é esse processo mecânico aqui que eu acabei de falar para vocês. Esse é o ouvir. Mas tem o segundo ponto aqui. Deixa eu limpar essa bagunça toda que eu fiz. Quando aconteceu do som entrar, ser conduzido, passar, ser convertido mecanicamente, depois passar na linguagem elétrica. Quando ele chega no cérebro, ele faz essa função aqui, ó, também. Escuta e memória. Ué, Bronizo, escutar e ouvir não é a mesma coisa? Ouvir é só a vibração, é a fisiologia funcionando bem. Então a fisiologia está funcionando bem? Beleza, você ouve. Caso contrário, você vai ser surdo. Então, se você ouviu, a informação chegou no cérebro, vai acontecer um processamento. Esse é o escutar. É o processamento. E nesse processamento envolve diversas coisas. Isso já lá no cérebro. Que tem uma região específica que faz esse trabalho no córtex, tá ok? Então lá é onde se mistura tudo em milésimo de segundo, mistura com suas crenças, com informações que você foi aprendendo, enfim, junta tudo. Esse processamento é a escuta, certo? É a escuta. E a memória é a parte que vai ficar armazenada. E muita gente não sabia. Por isso que o que acontece? Se você olhar na programação neurolinguística, você vai ver que tem as pistas visuais. Essas pistas visuais, quando você olha para as laterais, você está acessando a memória auditiva segundo a PNL. Então, isso é sinal que o processo auditivo, né, o processo de ouvir e escutar, ele também gera uma memória. É por isso que quando você ouve uma música muito bonita, você lembra de 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, né? Você linka, você faz uma ancoragem. Isso é memória auditiva. E ainda tem a terceira função. Essa eu duvido também que você saiba. Brincadeira. A terceira função, ela está aqui, ó, nessa parte interna. Nós vimos que a orelha, ela se divide em 3 partes, né? E nessa parte interna aqui é onde tem... eu falei da conversão, que é feita por essa partezinha aqui chamada cóclea, que faz parte do labirinto. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem labirintite, ela fica tonta e cai. Não é verdade? Labirintite é inflamação dessa região aqui. É porque nessa região tem um líquido, onde quando tem inflamação, a fisiologia não funciona adequadamente. E o que faz com que fiquemos em equilíbrio é justamente nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, é o líquido. Você gira, quando para, fica tonto. Parece que continua girando. Sabe por quê? Porque o líquido ele sacudiu e quando você para, ele ainda está se acomodando até ficar na inércia. Enquanto isso não acontece, você vai ter a sensação de estar rodando. O cérebro fica confuso. Então vamos lá, voltando aqui. O equilíbrio, o senso de direção também estão nessa região aqui do nosso sistema auditivo. Interessante demais isso, não é verdade? Outra coisa, mas não é só o ouvido que trabalha nessa questão auditiva não, pessoal. Aqui tem envolvimento. O sistema nervoso, ele vai ordenar aí, ó. Vai ordenar os olhos. Por que os olhos? Porque a pessoa tem que ver onde ela está indo, ela está caminhando. Vai ordenar aqui o ouvido, pelo motivo do qual nós já falamos, e também os músculos. Por quê? Porque o músculo é importante, o tônus, ele é importante nessa questão da pessoa seguir numa direção, dela manter o equilíbrio e assim por diante. Ok? Então vamos prosseguindo. Então, pessoal, aqui nós vemos um rosto. E nesse rosto
Repara que tem duas linhas aqui vermelhas, não é verdade? O que essas linhas vermelhas estão fazendo aí? É porque são exatamente as linhas que demarcam o tamanho correto de uma orelha, certo? Então, a linha ela deve se pegar numa mediação chamada glabela. Ela fica bem na mediação aqui da entrada do orifício orbital, né? Que é aquela parte da caveira aqui preta aqui, ó. É o orifício aí do crânio. Então, essa é a primeira chamada de glabela. Glabela. Certo? A segunda linha, ela é feita no que chamamos de subnasal. É nessa linha, nessa região aqui, ó. Então, você tem que fazer uma marcação no subnasal. Boa. Ô Bruniz, eu fiz uma aula, me falaram que a linha não é aqui. A linha é na região dos olhos. Está correto? Olha, eu não sei de onde saiu essa teoria, mas se você for fazer um procedimento estético dentro da medicina, uma plástica, ou de repente for fazer um trabalho odontológico, o que vai se levar em conta é isso aqui que eu falei para vocês, ó. Então, eles levam em conta essa linhazinha que a gente chama de tríqueo, fazer logo completo aqui, que é essa linha aqui, ó, que pega na linha capilar. E a outra, gnátio, que pega bem aqui no finzinho aqui do queixo. Ó. Então, essa é a marcação correta. Essa aqui dos olhos, não conheço mesmo, ok? Até porque, se a linha fosse na mediação dos olhos, você ia comprometer o tamanho da orelha. Olha a orelhinha miudinha que ia ficar uma orelha subdesenvolvida, tá ok? Então vamos entender como que seria a orelha. Já demarcamos aqui a parte superior e inferior, então a orelha seria basicamente assim, ó, dentro desse espaço. É uma orelha comum. Agora, e a orelha de abano? Eu vou ensinar um truque para vocês. O que acontece aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar, botar o seu dedo atrás, assim, encaixado, bem encaixadinho na hélice aqui da sua orelha, ó. Tá vendo? Se a hélice encostar, essa parte de trás encostar, deixa eu mostrar aqui como é que seria. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Opa. Ah lá, é uma orelha grande, porque ela passa direto, não encosta aqui na borda da hélice, tá vendo? Agora, uma orelha fechadinha, o dedo nem entra direito. Pronto. Então, né, nesse caso aqui, é uma orelha chamada de abano, né? Então deixa eu ver se eu faço uma outra melhorzinha aqui. Opa. Assim. Olha lá, tá vendo? Tá de abano. Então, pessoal, olha lá como é que a orelha de abano fica. Ela fica muito para fora. E é daí onde vem todas as zoações, né? Mas eu exagerei. Essa orelha aqui também tá muito grande.